bom dia, excelentíssimos, senhoras e senhores conselheiros integrantes do Egrégio Conselho Superior do Ministério do Estado do Ceará, presidente desse plenário. Declaro aberta a sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público da forma prevista no artigo 21, parágrafo 1 de seu regimento interno, artigo 44, parágrafo 1 da Lei Complementar 72 de 2008. Realizaremos agora a conferência de fórum na forma do artigo 14 do regimento interno do Conselho Superior do Ministério Público. Presentes senhores conselheiros, Marcos Tibério Castelo Duarte, doutor José Wilson Salles Júnior, ausente por motivo de férias, presente doutor Francisco Marcos Lima, presente doutor Miguel Ângelo Carvalho, doutor Francisco Rogério Calvino Filho, ausente por motivo de problema de saúde, presente doutor Pedro Casimiro Campos Oliveira, presente doutora Antônia Elsuélia Silva de Antônio. Totalizando, portanto, 5 conselheiros, verifico se a existência de quórum legal para a abertura da presente sessão, na forma do artigo 22, parágrafo 1º, A do regimento interno, Conselho Superior do Ministério Público. Seja bem-vinda, doutora Sandra, senhores servidores. Deliberação acerca da ata do Conselho Superior do Ministério Público, ata da sexta sessão ordinária realizada 10 de 2 de 2015, 9 horas. Nova ata em discussão. Novamente que discutir, o Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, os presentes decretam a aprovação da citada ata, expediente, ofício expedito de número 348/2015 ao 410/2015, referente à deliberação dos colegiados. O Conselho Superior do Ministério Público, a unanimidade, os presentes ao conhecimento dos citados expedientes, matéria de conhecimento, em dado da necessidade de leitura, existe a grande colegiada da Porta do Sítio de Processo com Santa Paula. Assim, todos são conhecimento das matérias que determina a realização do expediente necessário a parte da Secretaria de nossos colegiados. Distribuição por rodízio. Este é grande colegiado dispensa a leitura dos processos a serem distribuídos conforme forma da presente pauta. Apresentado o seguinte processo ao senhor conselheiro doutor José Wilson Salles Júnior somente até o dia 6 de 2015, em razão de estar em gozo de férias, no período de 19 de 2015 a 10 de 3 de 2015. Assim, todos tomam conhecimento da distribuição. Julgamentos, passo a palavra aos senhores conselheiros pela ordem de atividade para julgamento dos processos sobre suas relatorias. Eu vou deixa para voltar para hoje e passar a palavra ao eminente conselheiro, doutor Francisco Marques, para que ele relate junto seus processos. Graças. Bom dia a todos. Aproveitar a oportunidade das duas filhas. De saudade essa fazia muito registrada. Processo 41.506, ano 2014, registro 6, interessado por Marcos William, direito de Jorge Felipe. Caminho procedimento administrativo para homologação do equivalente. Juntada de documento, participação no 8º ponto da Rede Lar, realizado nos dias 6, 7 e 8 de novembro de 2014. Processo baixo aqui de urgência para que fosse necessário os autos do relatório circunstanciado, ofício de 2008, da Secretaria dos Órgãos Colegiados, informando o processo de duplicidade, encaminhado ao Conselheiro Relator do Corpo de Evangelista, sobre o número 41357, o qual foi apreciado por ocasião da 45ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público, realizada em 2 de dezembro de 2014, razão pela qual o presidente fez um ponto com Pedro Algero. O relatório para matéria de discussão. Não, tem que discutir, então vamos lá, você para o outro. Pelo pronto arquivamento do presente processo administrativo. Doutor Miguel Ângelo. Acompanhe, excelência. Doutor Nelson, doutor Pedro.
conselheiro a comprar o voto. Ela foi o seguinte, estipula, prosseguido. Processo 4847/2015, dígito 6, interessado doutora Natália Saraiva Colares. Caminho procedimento administrativo para 005/2012 para apreciação de promoção de arquivamento. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça de Alto Santo. Negligência no cuidado de idosos em situação de risco, conflito entre os idosos e familiares, abrigamento de idosos, realização de audiência para tentar solucionar a questão. Resultado infrutífero. Judicialização da causa, desalimentar a atuação ministerial, relatório. Vamos lá, a própria matéria de discussão. Eles discutiam a considerando que o primeiro funcionário dos colegas pelo deferimento do procedimento de homologação de arquivamento. Doutor Miguel Mano. Acompanhe, senhor. Doutor Josué. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro. Os senhores conselheiros acompanharam o voto. E ela foi o seguinte, o prático é prosseguido. Processo 46/2015, dígito 9, interessado doutor Rufata Moraes Portinari. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo não obedece da Promotoria de Justiça e Defesa de Idosos das Pessoas com Deficiência. Investigação de negligência por parte dos familiares. Visitas sociais e audiência. Falecimento da idosa. Prescrição da pretensão punitiva e isolamento da atuação ministerial. Após o relatório com a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao senhor para o voto. Considerando o isolamento da atividade ministerial, somos pelo deferimento do procedimento de homologação de arquivamento. Doutor Miguel Mano. Acompanhe, senhor. Doutor Daniel Schroeder. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro. Os senhores conselheiros acompanharam o voto. Ela foi o seguinte, estipula, prosseguido. Processo 4870/2015, dígito 12, interessado doutor Luiz Doutor Abreu Pequeno. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo da Promotoria de Justiça Civil, prestação de contas da Associação Francisca Barbosa Ferreira, convênio rescindido administrativamente de forma amigável, ausência de repasse de verbo feito objeto no relatório. Após o relatório com a matéria de discussão. Não havia que discutir, então a palavra ao senhor. Pela homologação do fundamento. Doutor Miguel Mano. Acompanhe, senhor. Doutor Antônio Schroeder. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro. Os senhores conselheiros acompanharam o voto. Ela foi o seguinte, prático a prosseguir. Processo 47/2015, dígito 8, interessado doutora Maria Jaqueline Faustino Dança. Conflito de atribuição entre membros do Ministério Público do Estado do Ceará, Conselho Superior do Ministério Público, competente para apreciar o feito em EPI. Atribuição exclusiva do Procurador-Geral de Justiça, artigo 6, 20 da Lei Complementar 72 de dezembro, remessa dos autos para o Procurador-Geral de Justiça, para providência. Quem esclarecer? Nós estamos aqui, inclusive, eu estou com uma pendência e aguardando a manifestação do colega doutor Miguel acerca daquela responsabilidade de comunicação do Promotor de Justiça ao Procurador do Estado, em face daquela questão que foi discutida na última sessão. E essa controvérsia, ela veio desaguar aqui. Por quê? Porque, ainda seguindo o rito, se até que essa matéria viesse à discussão, a Promotoria de Justiça encaminhou ao Procurador-Geral para que ele adotasse as providências cabíveis, como que só tinha acontecendo. E ocorre que o Procurador entendeu de caminhar para a vara civil. E aí a colega disse que não era competência dela não, e atribuiu a atribuição. E eu entendo que ainda no procedimento antigo, não somos nós do Conselho que temos que decidir isso, sim o Procurador-Geral que decida o conflito, porque não é competência nossa que decide o conflito entre colegas. Então, o meu voto, aliás, a minha manifestação, eu posso até antecipar para não dirimir a dúvida, é no sentido de que usar o sistematizar o procurador, que ele que decide agora. Diante do que nós decidimos aqui, hoje, acerca da matéria, ele deverá orientar o Procurador-Geral de como deverá proceder neste processo. Mas ele está havendo conflito de atribuições, né? E que conflito de atribuições de competência do Procurador-Geral, porque só vão ser esse despacho democrático que não dá para ele. Mas eu queria trazer o conhecimento, porque essa matéria nós suscitamos, né? Então eu estou decidido pelo encaminhamento do processo, sendo que o Conselho é incompetente. Mas é claro que tem que submeter a apreciação, por quanto os colegas podem divergir e comentar isso. Foi na matéria de discussão mesmo, assim, foi a matéria de discussão. Doutor Miguel? Não? Então o colegiado toma ciência do despacho democrático e procedência, pode prosseguir, doutor. Só uma questão para ficar sedimentado, colega Marcos. Como a discussão, o material que você trouxe é para conhecimento, e como ninguém quis debater esse assunto, se
significa que nós acabamos de pacificar que a conduta que nós vamos adotar a partir de agora é a sua. Porque as minhas serão dentro de competência do procurador geral. Mas eu entendo assim, no meu caso, É porque é conflito. instaurado um conflito. No seu não. Não é conflito. Aqui é Então, conflito. quando não for instaurado conflito e a parte não tiver instaurado conflito, aí nós vamos tratar da seguinte forma: ou se entende que a competência do colega de origem vai enviar direto, Aí ou o não. que a gente está discutindo? Ou se entende que encaminha ao Procurador-Geral de Justiça, que são situações distintas que eu pedi para juntar três no só, certo? Mas especificamente nesse, onde há o conflito, fica pacificado. Fica claro, conflito é bom. Como da outra vez nós tínhamos três casos, nós estávamos com dificuldade para equalizar os três, e eu cheguei a propor ao Procurador-Geral que eu poderia apresentar o voto por o voto oral e depois por escrito. Aí ele disse, não, deixa para não foi? Eu disse, não, deixa para depois. Eu disse, tá bom, tá certo. Mas aí nós já, no próximo, no voto, eu já excluo essa apreciação, porque este tema já está pacificado. Mas porque aqui a questão ela é processual. Não, é porque num deles tem o conflito de competência. Mas o Um conflito. deles, eu tenho três, num deles tem o conflito de competência. Então eu ia fazer o voto dos três, abordando os três temas. Aí já exclui esse aqui. Já vai excluir. Já fica pacificado a tua postura. Porque a questão não é só regimental, a questão é processual. É processual. Não, mas e a competência na atribuição de dirimir o conflito de atribuições é do Procurador-Geral, não só lei é bem claro. Pode prosseguir, doutor Marcos. Processo 4756, 2015, distrito 9, interessada a doutora Brenda Maria Alva Teixeira. Comunicação de promoção de regulamento e procedimento administrativo do âmbito de Promotoria de Justiça da Comarca de Xerém. Acordo do TCM 4483-2010, irregularidade na prestação de contas do Municipal de Saúde de Xerém. Responsabilidade da senhora Luzimar Madeira de Oliveira, Rebouças do então gestor do tecido do Rio. Aplicação de multa no valor de 3.192, conforme previsto no artigo 56.2 da Lei 2.160. Fundado notícia 54 de 2020, divulgado pelo município. Outra inscrita na atividade do município e com a ação de execução fiscal. Com relação ao possível crime de probidade, verifica-se prescrição para eventual incidência das sanções impostas pela Lei 8.429. Segundo o seu artigo 3, do tratamento da atuação do conflito. Arte raro. Após o relatório para a matéria de discussão, não havendo que querer discutir, a palavra semente para o outro. Essas centenas de casos, dói, está pelo arquivamento do Brasil de PA. Doutor Miguel Mãe, Acompanhe, infelizmente. doutor Antônio Sueli, Acompanhe essa. doutor Pedro Casimiro, os senhores conselheiros acompanharam o voto da Cruz, que tem aqui, estilo, pode conseguir. Processo 04696, 2015, distrito 7, interessado no microfone Pagarete Completo. Publicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo não da Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e pessoas portadoras de deficiência. Pedido de abrigamento do idoso Osmar Moraes da Silva, situação de vulnerabilidade. O promotor de justiça ao remetente designou dirigência da UPS, visando ao tribunal de esclarecimento sobre a questão de comércio. Após o relato do NAT, mantém registrou vários e diversos abrigos, porém não teve êxito. O NAT ratificou a necessidade de abrigamento institucional, em contato com o lado do Quibério para internamento idoso. A instituição informou não haver vagas. O concluiu que os meios extrajudiciais esgotaram, razão pela qual caracteriza o voto de interdição pelo Ministério Público e zelar o bem-estar do idoso, sendo protocolado a ação civil pública fundamental. Os votará a ação da promotoria de defesa do idoso, do feito de requerer o arquivamento do procedimento administrativo e o relator. Após o relatório para a matéria de discussão, sem discussão, retorna a palavra semente para o outro. Ressaltando com o velocidade dos meus colegas, somos pela homologação do arquivamento do PA. Doutor Miguel Mãe, Acompanhe, excelência. doutor Antônio Sueli, Acompanhe, excelência. doutor Pedro Casimiro, os senhores conselheiros acompanharam o voto da Cruz, que tem aqui para prosseguir. Processo 04328, 2015, distrito 7, 4338. Interessada a doutora Magda Kate e Silva Ferreira Lima. Procedimento administrativo fundamental para a obtenção da promoção de reclamamento. Publicação de promoção de reclamamento e procedimento administrativo da Promotoria de Justiça dentro de dos contas de deficiência da Comarca de Fortaleza. Reclamação formulada pela senhora Antônia de Maria de Souza, informando que a idosa senhora Gilberto de Souza, sua editora,
fosse encaminhada ao cumprimento institucional, crédito dito técnico, mesmo porque a idosa havia ido a óbito, sido apresentada no centro de autoridade. Choque séptico, mesmo dia, pós-operatório de amputação. Foi apurado pela 19ª Justiça da Corte de Fortaleza, do núcleo de defesa do idoso de pessoas portadoras de deficiência inexistente de qualquer elemento a configurar indícios e atos ilícitos praticados por quem Deus. Após o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, então a palavra para o voto. Na colocação do julgamento. Doutor Giovanni. Acompanhe. Doutor Belsueli. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro Fazia. Com o relator. Senhor conselheiro, para o votamento. Relator seguinte, estipulado por seguido. Processo 04058, 2015, dígito 0, interessado Dr. Breno Rangel dos Costa. Publicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo do âmbito da escuta para manter justiça da Comando de Breve Santo. Procedimento administrativo instaurado para apurar a disciplina envolvendo o ex-prefeito municipal de Breve Santo, Sr. Arônio Lucena Salviano, por irregularidades na aplicação dos valores referentes ao convênio número 037 CINFRA, 2005, cujo objeto se tratava da função de abatedouro público municipal. Do feito em buscou as informações ao órgão público, após análise dos documentos juntados aos autos, o comitê concluiu que sobre a responsabilidade do ex-prefeito tocante ao dano não há prova dos autos, assim como não há prova de que a verba foi desviada ou mal aplicada. Não havendo justa causa para a propositura de ajuizamento dessa penal, e visto que o exercício do ex-prefeito desde 2006, estando prescrito o prazo para a apelação de autoridade administrativa. Pronto, o feito requeriu o atualmente do procedimento administrativo, visto que fora esgotada a atuação do órgão ministerial, é o relatório. Após o relatório para a matéria de discussão. Não havendo que discutir, agora a palavra para o voto. Pela homologação do presente procedimento administrativo. Doutor Miguel Ângelo. Acompanhe. Doutor Antônio Consuelo. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro Fazia. Com o relator. Senhor conselheiro, para o voto. Relator seguinte, estipulado por seguido. Processo 4772 de 2015, dígito 6. Interessado Dr. Antônio Sérgio Porto Peixoto Marques, encaminhamento de relatório do Instituto de Serra de Viagens, conhecimento. Remete à Secretaria dos Recursos Humanos para a adoção dos assentamentos funcionais pelo Prefeito Ministerial. Colega, já está assistindo a relatório para o voto. Processo 4353 de 2015, despacho monocrático. Interessado Dr. Muriel Vasconcelos Damasceno. Colega, já está assistindo o despacho para o voto. Processo 4387 de 2015, dígito 3, interessado Dr. Lucas Felipe Azevedo de Brito, despacho monocrático. Colega, já está assistindo o despacho para o voto. Agradecer a Vossa Excelência demais os roteiros do processo. Obrigado, doutor Francisco Marques. Doutor Miguel Ângelo, você deixa a palavra. Obrigado, Excelência. Eu quero começar aqui pela apresentação do voto divergente no processo número 3629/2015-9, de interesse do colega Flávio Bezerra e o conselheiro original era o Dr. Francisco José Cavalcante Filho. Reclamação de membro do Ministério Público. Doutor Miguel, porque o doutor Zé não está presente. Eu não posso, né? Não, porque ele concorda ou não concorda com o seu voto visto. Mas ele já foi julgado. É sua resolução. Tá. Desculpe. Sua resolução, você vai apresentar a sua resolução. É, porque ele já foi. Não, eu apresentei o voto todo com o Renato. Mas a sua resolução, tudo bem. Reclamação de membro do Ministério Público de entrância inicial referente à sua posição na lista de intimidade, homologada por este Conselho Superior do Ministério Público. Tempo de serviço público arrendado pela Secretaria de Recursos Humanos da PGJ e não computado para fins de funcionamento da lista de antiguidade. Voto vista, pedido de averbação para tempo de serviço público anterior para todos os efeitos, inclusive para fins de confecção de lista de atividade na carreira ministerial. Impossibilidade, serviços prestados pela Caixa Econômica Federal, CEF, empresa pública, exploração de atividade econômica, regime jurídico de empresa privada. O voto foi pela contagem apenas do efeito de aposentadoria, em razão de precedentes. Só eu voto todo não, né, Nessa? Não, é só a resolução mesmo, só emenda. Só emenda, é resolução, emenda. Só emenda. O remate é tudo igual, é só emenda mesmo. É só emenda. Primeiro. Então, colegiado, para se a resolução apresentada por certo. Só para você saber se não estava no momento, o que aconteceu foi que o colega recorreu da lista de atividade. Quem é o colega? O colega Flávio Bezerra. Porque, segundo ele, não teria sido computado o tempo de serviço dele como analista de judiciário e o tempo de serviço dele como assessor jurídico da Caixa Econômica Federal. E juntou uma série de informações dizendo que a empresa pública
assim como a economia mista, para todos os fins, inclusive para fins de contagem de promoção mista de desempate. No momento, eu fui voto contrário e o doutor Zé Wilson me acompanhou, doutora Suerte e doutor Pedro, se eles tiveram, que entenderam que não tinham informação suficiente para participar. Mas foi então o voto divergente que prosperou para que eu trouxesse a resolução. Mas para que não fique, porque como há um precedente, há a possibilidade de ele apresentar inclusive o recurso para o órgão oficial, eu optei, doutora Sandra, só por uma questão de cautela, de fundamentar o voto mais do que, bem mais do que a fundamentação que eu havia apresentado oralmente. Porque toda a jurisprudência, toda a doutrina, todo o precedente constitucional que eu vi nos tribunais constitucionais foi exatamente no sentido oposto. Que as empresas públicas que exploram a atividade econômica, como o caso da SES, toda a característica dela é de atividade laboral seletista. Então, é possível sim contar o tempo de serviço dele para fim de aposentação, mas o tempo de serviço dele é contado enquanto taxa econômica como a Lei Geral de Seguridade Social. O outro ponto é que é exauriente, e como não poderia deixar de ser, nós estamos falando de agentes administrativos, é exauriente os momentos em que um agente estatal ou de empresas estatais, depende do doutrinador, é contado como um servidor público do Instituto Censo. Então, tem os casos específicos, incluindo a Constituição. Fora estes casos, matéria de direito administrativo, no silêncio nós não podemos entender cronologia excessiva. Então, o voto está fundamentado para que, se por acaso ele quiser fazer. Se o voto visto for o voto vencedor, Vossa Excelência apresentou a resolução. Não, só para colocar não sei. Vossa Excelência. Inclusive, acho que tem recurso também uma decisão aqui do Conselho, acho que peguei isso no Conselho. Tem o que está comigo que eu pedi de urgência, inclusive. Mas nós temos, vamos em frente. Aqui o processo 4843/2015, interessado é a colega Valesca Capunda Bastos, diligência. O colega já estava ciente do despacho contrato no céu. O processo 4976/2015, de interesse da colega Rita de Cássia Menezes e Edna Lopes Costa da Mata. E o processo 5609/2015-9, 5609/2015-9, também interesse de ambas as colegas, Rita de Cássia Menezes e Edna Lopes Costa da Mata. Os dois casos são de denúncia de agressão em idosos, onde não há mais irregularidade e o tema, e ambos são praticamente idênticos à emenda. Deveria a petição que é apresentada, como acabei de apresentá-los com os dois. Bom, vai botar em conta. Foi observada a necessidade de independência funcional e foi exaurida a atuação do membro do Ministério Público em outros casos. Aprova os relatórios com as matérias em discussão. Na hora que ele discutir, então a palavra será de favor. Voto pelo cumprimento do dever funcional e homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, voto. Doutor Antônio Suete. Acompanha-se. Doutor Pedro. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente. Deixe para prosseguir, doutor Miguel. O processo 4755/2021 é de interesse da colega Aspásia Regina Teixeira Moreira. A proposta de emenda é a comunicação de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da terceira promotoria da Comarca de Justiça da Comarca de Capipoca, procedimento instaurado a partir de denúncia encaminhada pelo Conselho Tutelar de Capipoca, dando conta de que menores que se encontram em situação de risco e fora da sala de aula já cometeram furtos e jogam pedra nas casas do vizinho. Restou constatada saudade de você. Se encontrava aqui sim, muita saudade. Restou constatada. Doutor, você jogar pedra na cesárea. Situações deste jareio. Jogar pedra enquanto promotor, não. Mas ela disse que não. Baladeira assim.
Eu não entendo. Olha o estilinho. Os passagens só ficavam porque estavam vizinhos. Eu estou constatando a situação foi superada e que atualmente o comportamento dos menores está bom. Os menores estão devidamente matriculados na escola, ambos vêm respeitando a genitora e não persistem nos fatos narrados na denúncia. A ausência de irregularidades. É o relatório. Depois do relatório para bater em discussão. Não há ninguém que discutir, retorna a palavra ao senhor para o voto. Apenas um breve comentário. Eu fico muito feliz. Isso é o que o Boaventura de Souza Santos chama de direito achado na rua. Ou a expressão que eu não gosto, que eles chamam de direito alternativo, não existe direito alternativo, o direito procede da Constituição, mas de uso alternativo do direito. Imagine, o Ministério Público, então, interfere num problema absolutamente doméstico e a denunciante é a própria mãe. Então a mãe não conseguiu botar prumo nas crianças. Sim. E a promotora de justiça conseguiu. Então, o Ministério Público fez uma função constitucional relevantíssima e ágil, uma prestação ágil, uma boa intervenção da colega. Não só ela, mas diversos casos que nós vimos aqui. O voto é pela homologação do arquivamento por causa do cumprimento dele funcional. Doutor Francisco Marcos, agora. Doutor Antônio Joel. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro Casimiro. Sou o relator. Os senhores consideram para o votamento, ela tem expediente disso, pode prosseguir, doutor Miguel. O processo 4904/2015, interessado ao colega Davi Carlos Fagundes Filho. A proposta de emenda é a comunicação de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Assaré, instalada a partir de notícias de fato de que a empresa prestadora de serviço de energia elétrica, Coelce, não teria disponibilizado o fornecimento de energia elétrica na residência da reclamante. Diligências requisitadas pelo parquê restou apurado e foi regularizada a situação da reclamante com o devido fornecimento de energia elétrica, perda de objeto. Aqui mais um caso, onde o Ministério Público consegue que ligue a unir na casa da senhorinha em Assaré, que agora conseguiria tirar esse ponto de vontade aqui. Após o relatório para bater a discussão. Não há que querer discutir, retorna a palavra ao eminente conselheiro para o voto. Voto pela homologação do arquivamento em razão do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Antônio Elsuélio, com voto. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Com o relator. Os senhores conselheiros acompanham o voto. Relator expediente de praxe, pode prosseguir, doutor Miguel. O processo número 5591/2015-9 e o 5441/2015-7, ambos são originários da primeira Promotoria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca de Fortaleza e o interessado em ambos os casos, o colega Raimundo Batista de Oliveira. Em ambos os casos, houve perda do objeto da denúncia e ausência de irregularidades. E eu queria que tivesse uma vossa excelência para... Pois não, doutor Miguel. Já apresentei na... Após o relatório para a matéria de discussão. Não há que querer discutir, retorna a palavra. Voto pela homologação do arquivamento em face do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Antônio Elsuélio, com voto. Acompanhe, senhor. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Com o relator. Os senhores conselheiros acompanham os votos do eminente relator expediente dirigido para prosseguir, doutor Miguel. Processo 5640/2015-4 é do colega Ito Cavalcante da Costa. Comunicação de promoção de arquivamento de IPA no âmbito da Promotoria de Justiça de Ipaporanga, prestação de contas da gestão da Câmara Municipal de Exercício Financeiro de 2004, aplicação de multa no valor de R$ 6.589,90, sem nota de improbidade administrativa, multa integralmente paga, ausência de indícios de conduta criminosa, desnecessidade de interposição de ação penal, bem como de responsabilização civil. É o relatório. Após o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao eminente conselheiro para o voto. Voto pela homologação do arquivamento em face do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Antônio Elsuélio, com voto.
Acompanhe-se. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Com o relator. Senhores conselheiros, acompanham o voto. Relator expediente de praxe, pode prosseguir, doutor. Processo 5364/2015. O interessado é o colega Ivo Cavalcante da Costa. Comunicação de arquivamento criado da Promotoria de Justiça da Comarca de Paporanga. Notícia clínica encaminhada pela SEMAS, dando conta de suposto cometimento de delito tipificado no artigo 60 da Lei 9605/1998 por parte do posto de gasolina Lava Jato. Medidas de praxes adotadas pelo parqueiro, encaminhamento de cópia de peças dos autos do Judiciário Local para autuação e tramitação do processo criminal. Porém, diante da ausência de certificação de autuação do processo criminal atualmente referido, o delito estaria atingido pelo Instituto da Prescrição. Delito cometido no ano 2007, pena máxima de 6 meses de detenção, lapso prescricional de 3 anos já decorrido. Posteriormente, regularização do Lava Jato e encerramento das atividades do posto de gasolina, perda do objeto. O relatório. O relatório para matéria de discussão. Excelência, eu gostaria de comentar o tema. Pode comentar. A SEMAS tem poder de polícia administrativa. E não obstante, meus colegas, a SEMAS não noticia que não existe notícia de que a SEMAS tenha agido dentro do poder de polícia administrativa, senão encaminhada a notícia crime para o promotor de justiça para que praticasse o ato. A comarca de Paporanga foi uma das comarcas que passou bastante tempo sem um colega titular, porque ela é da região de Crateús, ela fica em cima da serra e é uma comarca de difícil acesso. Então os colegas se desdobram, o lapso prescricional muito pequeno, e acaba que o que o colega conseguiu foi fazer com que o posto de gasolina de Lava Jato de atuação poluidora encerrar suas atividades. Então, o princípio da prevenção, que é base do direito ambiental, esse não foi respeitado. Mas, pelo menos, o princípio do exaurimento do prejuízo ambiental, este sim. Era só esta observação do processo. E o crime aí prescreveu? Prescreveu. Para a matéria de discussão. Vamos ver, quem quer discutir, então na palavra você nem fala nada. Foi pela homologação do arquivamento, porém há uma evidência, Excelência, de que o Ministério Público passou 6 anos, os autos passaram 6 anos no Ministério Público. A comarca da base. Sim, portanto, o encaminhamento para a corregedoria para apuração do motivo da referida inércia da atuação do Ministério. Que pode ser o que eu falei aqui ou não. Mas 6 anos é um tempo que eu penso importante para que seja observado pela nossa corregedoria o motivo pelo qual o colega que passou por lá durante este período não praticou nenhum. Como os colegas que passaram. Ou os colegas que passaram, sim. Porque este assumiu agora em setembro. E aí ele restou fazendo de volta. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Antônio Soares, com voto. Acompanhe-se. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Com o relator. Senhores conselheiros, acompanharam o voto. Relator expediente de prazo, para prosseguir, doutor Guilherme. O processo 5585/2015-1, interessado doutor Raimundo Batista de Oliveira, comunicação de arquivamento de inquérito civil no âmbito da primeira Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, Promotoria do Plano, da comarca de Fortaleza, denúncia dando conta de inobservância às normas de proteção de bens tombados por parte da Santa Casa de Misericórdia, tombada provisoriamente através do decreto municipal número 11.970, de 11 de janeiro de 2008. Diligências realizadas pelo parqueiro. Questão verificada a improcedência da denúncia, a ausência de irregularidades. É o relatório. O relatório para a matéria de discussão. Vamos ver, quem quer discutir, então a palavra é minha, relator para o voto. Voto pela homologação do arquivamento e faço o cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutora Antônia Soares, com voto. Acompanhe-se. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Com o relator. Senhores conselheiros, acompanharam o voto. O estilo vai conseguir, doutor Guilherme. Processo número 3864/2014-2, interessado no colega Pedro Luiz Cabelo.
É uma comunicação de arquivamento de PA no âmbito da Promotoria de Justiça com atribuições de defesa do consumidor, meio ambiente e planejamento urbano da comarca do Trato. Comunicação realizada pela Defensoria Pública do Trato que enviou ao DECOM cópias da ação de declaração de inexistência de débito acumulado por dano moral em favor de idosa, tendo em vista a conduta aparentemente ilícita praticada por instituição bancária. Interesse eminentemente privado que foge à atribuição do Ministério Público, ausência de irregularidade. Relatório. Após o relatório da matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra que a relator para o Eu só não entendi porque, lembra aqui, por que a Defensoria Pública era mesmo não se movimentou a favor da idosa que havia constituído, que havia constituído para fins de defesa judicial. Vai para a homologação da fundamentação. Doutor Francisco Marques, com voto. Doutor Antônio Alçoeira, com voto. Acompanha-se. Doutor Pedro Casimiro, com voto. O relator. Os senhores consideram a contar o Roberto Literatura expediente prosseguido, doutor Miguel. O processo 5486/2015-2, interessado é a colega Miriane Campeiro Pereira. Comunicação de arquivamento de PA no âmbito da 29ª Promotoria de Justiça da Comarca de Fortaleza. Pedido de apreciação de contas da Fundação do Rim, Amparo e Pesquisa em Enfermidades Renais e Metabólicas, no ano 2009. Diversas providências adotadas, constatada a regularidade do referido convênio. A ausência de irregularidade e o princípio da independência funcional foi observado. É o relatório. Mas o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao excelente para o voto. Voto pela homologação da fundamento. Doutor Marcos, com voto. Doutor Antônio Alçoeira, com voto. Acompanha-se. Doutor Pedro Casimiro, com voto. Pelo relator. Os senhores consideram contar o Roberto Literatura expediente para prosseguido, doutor Miguel. Excelência. Obrigado, doutor Miguel. Vamos com a palavra a eminente conselheira doutor Antônio Alçoeira para relatar e votar sobre o processo. Excelência, primeiramente vou fazer aqui a leitura apenas para a ciência dos despachos homologados. Processo 05443/2015, dígito 3, interessado José Francisco de Oliveira Filho. Processo 05351/2015, dígito 8, interessado Elga Barreto Tavares. Processo 04763/2015, dígito 5, interessado Marcelo Rodrigues da Cunha. Processo 37596/2014, dígito 3, interessado Rafaela Cabral Pachá Caracas. Processo 14573/2014, dígito 9, interessado José Francisco de Oliveira Filho. Processo 04054/2015, dígito 9, interessado Ricardo de Lima Rocha. São esses os processos que você está baixando de colegiado paciente do despacho adotados e Vossa Excelência pode prosseguir, doutor Antônio Alçoeira. Processo 05642/2015, dígito 0, interessado Hugo Cavalcante da Costa. E eu vou ler somente a proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Ipaporanga. Notícias de possíveis atos de improbidade administrativa pela prática de nepotismo por parte do prefeito municipal. Prescrição de eventual ação de responsabilidade do ex-gestor. Perda do objeto. Fiscalização contínua na nova administração municipal. Após a relatória da matéria de discussão, não há ninguém que discutir, retorna a palavra à eminente relatora para o voto. Eu voto pela homologação do arquivamento, tendo em vista o dever funcional integralmente cumprido. Doutor Francisco Marcos. Doutor Miguel Ano. Acompanha-se. Doutor Pedro Casimiro.
Com a relator, os senhores conselheiros acompanharam o voto da emenda relator, expediente de prática, prosseguido por Antônio. Processo 04837/2015, dígito 7. Interessado, Camila da Silva Vieira. A proposta de emenda, comunicação e promoção de arquivamento de procedimento extrajudicial no âmbito da Promotoria de Justiça da Comarca de Santana do Cariri. A ausência de repasse de gratificação anual por parte da Prefeitura Municipal de Santana do Cariri aos agentes comunitários de saúde. Despesa considerada ilegal pelo PCM. Associação da classe orientada a constituir advogado. Ausência de interesse do Ministério Público para atuação. É o relator. A relator tem matéria de discussão. Amém. Que ele discutir, então, a moção para o voto. Sou pela homologação do arquivamento em face do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, o voto. Doutor Miguel Wayne, a Conversa. Doutor Pedro Casimiro, com o voto. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da emenda relator, expediente de prática, prosseguido por Antônio. Processo 05367/2015, dígito 4. Interessado, Davi Moraes da Costa. Proposta de emenda, comunicação e promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da terceira Promotoria de Justiça da Comarca do Crato. Tomada de conta de gestão da Ouvidoria Geral do Crato, no período de fevereiro de 2001 a 12/01 a 30/03 de 2012. Julgadas regulares com ressalva. Aplicação de multa no valor de R$ 319,23. Multa devidamente paga, não vislumbrada a prática de atos de improbidade administrativa ou de crime. É o relatório. O relatório pela matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra necessária para o voto. Sou pela homologação do arquivamento em face do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com o voto. Doutor Miguel Wayne, com o voto. Doutor Pedro Casimiro, com o voto. Os senhores conselheiros acompanharam o voto. Relator, expediente dirigido para prosseguir, doutor Antônio Joel. Processo 05607/2015, dígito 3. Interessado, Edna Lopes da Mata. A proposta de emenda, comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 37ª Promotoria de Justiça. Pessoa idosa, vítima de agressão psicológica e exploração financeira. Cessação dos conflitos domésticos e situação de risco. Exaurimento da atuação ministerial. Após ela própria matéria de discussão. Novamente, que ele discutia, então a palavra é minha, relator, por favor. Sou pelo arquivamento do feito e devido ao cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marques. Doutor Miguel Wayne. Doutor Pedro Casimiro. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da emenda relator, expediente dirigido para prosseguir, doutor Antônio. Processo 05587/2015, dígito 7. Interessado, Raimundo Batista de Oliveira. Proposta de emenda, comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca de Fortaleza. Estabelecimento comercial, posto de combustíveis, devidamente regularizada, com alvará de funcionamento e licença de operação. É o relatório. Após o relatório para matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra necessária para o voto. Sou pela homologação do arquivamento em face do cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, com o voto. Doutor Miguel Wayne, com o voto. Doutor Pedro Casimiro, com o voto. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto. Relator expediente e para prosseguir, doutor Antônio Joel. Processo 04863/2015, dígito 3. Interessado, Raimundo Batista de Oliveira. A proposta de emenda, comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da primeira Promotoria do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da Comarca de Fortaleza. Empresa funcionando sem licenciamento ambiental. Atividades encerradas. Face ao decurso do tempo, não há outras providências a serem tomadas. É o relatório. Após o relatório, pela matéria de discussão.
Não há que discutir, dou a palavra relator para o voto. Sobre a homologação do arquivamento, tendo em vista o cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, eu voto. Doutor Miguel Ângelo. Doutor Pedro Casimiro. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente do estilo para prosseguir, doutor Antônio. Obrigada, excelência. Processo 04957/2015, dígito 3. Interessado, Rita Dalva Martins Rodrigues. Proposta de emenda. Comunicação e promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito do núcleo de fundações e de entidades de interesse social, NUFEIS. Verificação de regularidade da Fundação Beatriz Pitombeira para fins de atualização do registro no Cadastro Geral de Fundações. Fundação inativa. Ajuizada ação civil de extinção de entidade fundacional. Perda do objeto do procedimento administrativo. É o relatório. Após o relatório, foi matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao voto para o voto. Sou pela homologação do arquivamento feito em face do devido cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marcos, eu voto. Doutor Miguel Ângelo. Doutor Excelência. Doutor Pedro Casimiro, eu voto. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente do estilo para prosseguir, doutor Antônio. Processo 04056/2015, dígito 4. Interessado, Ricardo Rocha. A proposta de emenda. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil no âmbito da 26ª Promotoria de Justiça Civil de Defesa do Patrimônio Público da Comarca de Fortaleza. Irregularidades no pregão presencial número 07/2008 da Prefeitura Municipal de Fortaleza. Certame anulado. Perda do objeto. Ausência de interesse no procedimento feito. É o relatório. Após o relatório, foi matéria de discussão. Não há ninguém que discutir, retorna a palavra ao voto para o voto. Sou pela homologação do arquivamento em face do exaurimento da atuação ministerial. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Ângelo. Doutor Excelência. Doutor Pedro Casimiro, Com a concordo. relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente do estilo para prosseguir, doutor Antônio. Obrigada, excelência. Processo 05539/2015, dígito 8. Interessado, Ivo Cavalcante da Costa. A proposta de emenda. Comunicação e promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça Ipaporanga. Monitoramento das ações de prevenção, controle e combate à dengue, com verificação da área assistencial disponibilizada pela rede municipal na quadra invernosa de 2011. Ações preventivas e contínuas. Risco pontuado em 0,55%, evidenciando controle e acompanhamento das ações de combate. É este o relatório. Após o relatório, foi matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao voto para o voto. Sou pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Ângelo, concordo. Doutor Excelência. Doutor Pedro Casimiro, concordo. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente do estilo para prosseguir, doutor Antônio. Processo 05029/2015, dígito 0. Interessado, Paulo Henrique de Holanda Souza Matos. A proposta de emenda. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Comarca de Itapipoca. Medicamento para tratamento de epilepsia. Entrega interrompida pela Rede Pública de Saúde. Fornecimento regularizado. É este o relatório. Após o relatório, foi matéria de discussão. Não há ninguém que discutir, retorna a palavra à relatora para o voto. Sou pela homologação do arquivamento em face do dever funcional integralmente cumprido. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Ângelo, concordo. Eu acompanho. Doutor Pedro Casimiro, concordo. Com a relator. Os senhores conselheiros acompanharam o voto da literatura expediente do estilo para ter processo, doutor. Processo, obrigado, doutor Antônio Sueli. Com a palavra, o eminente conselheiro, doutor Pedro Casimiro, para relatar e votar seus processos. Processo 3389/2015, interessado
interessado Dr. Francisco de Assis Alves Leitão. Comunicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo no âmbito do uso de defesa do patrimônio público. 23ª Promotoria de Justiça Civil da Comarca de Fortaleza. Denúncia formulada pela Associação dos Caçambeiros de Fortaleza, relatando recusa de fornecimento pelo interior de cópia dos documentos dos atos do pregão presencial número 02/2007, cujo objeto foi a contratação de pessoa jurídica para a execução do serviço de limpeza, conservação e manutenção de vias e logadouros públicos do município de Fortaleza. O citado pregão não foi presencial, foi concluído em 2008, após ser questionado judicialmente, tendo como vencedores as empresas Corpus e Marquise. Muito embora o país não tenha atendido de imediato, não tenha sido atendido de imediato, após a realização de audiência com o Ministério Público, o reclamante teve acesso a toda a documentação do referido pregão, não se verificando dessa forma um dolo caracterizador de má-fé e desonestidade, quem seja o reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa. Ausência de indício de crime. Quanto ao fato relacionado a COCAS, Acordo 4412/2011 do TCM Ceará, de responsabilidade do ex-presidente da INU, Antônio Ronivaldo da Silva Maia, por meio do qual o acordo de contas, dentre outras matérias, apreciou a falta de licitação para a contratação da COCAS, Cooperativa dos Caçambeiros Autônomos do Estado do Ceará, resultou na interposição de ação civil pública por ato de improbidade administrativa em favor do ex-presidente, pela 2ª Promotoria de Justiça Civil. Portanto, encontra-se judicializado. Promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. Após a relatória para bater a discussão. Sem discussão, retorna a palavra. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Olha. Conclui, excelente. Doutor Antônio Soeiro, concordo. Acompanha, excelente. Senhores conselheiros, acompanharam o relatório de expediente de estilo, mas conseguir, doutor Pedro. Processo 4614/2015, interessado no Dr. Alessandra Magna Ribeiro Monteiro. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 2ª Promotoria de Justiça de Barbalha. Prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Educação de Barbalha. Exercício financeiro de 2005. Acordo TCM 6288/2011. Aplicação de multa, pagamento da dívida. Atos de improbidade, prescrição quinquenal, crimes, ofertada denúncia, promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. Após o relatório para bater a discussão. Sem discussão, retorna a palavra. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Olha, concordo. Doutor Antônio Soeiro, concordo. Acompanha, excelência. Senhores conselheiros, acompanham o relatório. Relator seguinte, de estilo para prosseguir, doutor. Processo 4838/2015, interessado a doutora Camila da Silva Vieira. É só um despacho monocrático por se tratar de notícia de fato. Foi bom, colega Vicente, que eu fiquei com a parabenizar. Esses 3 próximos processos, doutor, são despacho monocrático. 4865/2015, interessado Dr. José Francisco Oliveira Filho. E processo 4571/2015, interessado Dr. Raimundo Batista de Oliveira. Colega Antônio, despacho monocrático de vossa. Processo 4710/2015, interessado Dr. José Aurélio da Silva. Comunicação de promoção de arquivamento de procedimento administrativo do âmbito da 14ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Educação. Retenção de documento escolar, história. Pretensão atendida administrativamente, perda do objeto. Após o relatório para bater a discussão. Sem discussão, retorna a palavra. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Olha, concordo. Acompanha. Doutor Antônio Soeiro, concordo. Acompanha,
senhores conselheiros acompanharam o voto da relator expediente deixei para prosseguir, doutor Petrônio. Processo 4326/2015, interessado do Dr. Marca Keite Silva Ferreira Lima. Comunicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo no âmbito da 19ª Promotoria de Justiça Civil, com atuação na defesa do idoso e da pessoa com deficiência. Investigação de suporte à situação de risco. Agressão psicológica e exploração financeira. Caso acompanhado pelo CREAS e NAT PGJ. Conflito familiar envolvendo a administração do patrimônio da idosa, por consequente a curatela da mesma. Ajuizada a ação de interdição da idosa. Cabendo ao judiciário decidir acerca da incapacidade da idosa e quem deve exercer o ônus da curatela e prestar as contas devidas. Inexistência de situação de risco, promoção de arquivamento. Após o relatório da matéria de discussão, sem discussão, retorna a palavra ao Sérgio Mauro. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos Combote. Doutor Mizaúli Combote. Doutor Antônio Soeiro Combote. Acompanhe-se. Senhores conselheiros acompanharam o voto do gabinete relator expediente de prática. Prosseguir, doutor Petrônio. Processo 4693/2015. Interessado Dr. Hugo Frota Magalhães Porto Neto. Comunicação de promoção de arquivamento de inquérito civil público no âmbito da 18ª Promotoria de Justiça Civil com atuação na defesa do idoso e da pessoa com deficiência da comarca de Fortaleza. Investigação de suporte à situação de risco. Agressão psicológica e exploração financeira provocadas por filho usuário de álcool e drogas. Segundo o informativo do NAT, PGJ, a idosa mãe do reclamado informou que o seu filho iniciou o tratamento do CAPS, AD, por iniciativa própria e desde então vem apresentando uma mudança significativa de comportamento. Tal fato agrada muito a declarante, pois não havia mais alternativas para dar com o risco do reclamado, estando apenas a internação compulsória, o que não se faz mais necessário no momento. Promoção de arquivamento, considerando que a situação de vulnerabilidade dos idosos adivinha exclusivamente o visto do filho que aderiu ao tratamento prestado pelo poder público. Ademais, os idosos não manifestaram no momento atual o desejo de que o filho seja afastado de casa, restando apenas um processo de desintoxicação e tratamento para dependentes químicos. Contudo, aplica-se também o caso do acompanhamento para a cota previsto no caso dos idosos a ser feito pela assessoria especial de política sobre drogas. Exaurimento da atuação do Cristiano. Vamos relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao gabinete relator para o voto. Doutor Pedro. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos Combote. Doutor Mizaúli Combote. Doutor Antônio Soeiro Combote. Acompanhe-se. Senhores conselheiros acompanharam o voto do gabinete relator expediente de prática. Prosseguir, doutor Petrônio. Processo 4973/2015. Interessado Dr. Alexandre Oliveira Alcântara. Comunicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo no âmbito da 17ª Promotoria de Justiça Civil, com atuação na defesa do idoso da pessoa com deficiência. Investigação de suposta situação de risco e autonegligência e abandono. O procedimento administrativo teve regular o procedimento realizando as diligências necessárias no sentido de instruir devidamente o feito tais como audiências, visitas domiciliares. Caso acompanhado pelo NAT, PGJ e CREAS. Vilumbra-se dos autos que a idosa não tem contato com parentes, não tem filhos, mora sozinho e gosta de morar sozinho, não desejando morar em nenhum abrigo. A equipe técnica do CREAS solicitou o acompanhamento da idosa por parte das equipes da unidade de atenção primária em saúde de CAPS. Informou ainda que a idosa foi inserida no serviço de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, PAEF. Promoção de arquivamento, pois a situação de vulnerabilidade envolvendo a idosa está sendo acompanhada pelo CREAS, Luciano Cavalcante. Exaurimento da atuação do Estado. Após o relatório para a matéria de discussão, sem discussão, retorna a palavra ao excelente para o Pela homologação do arquivamento. doutor Francisco Marcos Combote. Doutor Mizaúli Combote. Doutor Antônio Soeiro Combote. Acompanhe-se. Senhores conselheiros acompanharam o voto da relator expediente deixe para prosseguir, doutor Pedro. Processo 4731/2015, interessado Dr. José Cidela de Nascimento. Comunicação de promoção de arquivamento do procedimento administrativo do âmbito da 3ª Promotoria de Justiça Civil da comarca de Juazeiro do Norte. Averiguação de supostas fraudes em processo licitatório para a contratação de empresas para promover o Joá Forró 2008. Repasse de verbas federais do Ministério do Turismo para o município de Juazeiro. A
As investigações empreendidas pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal na chamada Operação Quadrilha resultaram na ação penal 369-39.2012, que tramita na 16ª Vara Federal de Juazeiro do Norte. Quanto aos atos de improbidade administrativa, o Ministério Público Federal ajuizou a ação de improbidade administrativa, promoção de arquivamento e exaurimento da atuação do Ministério Público. Após a própria matéria de discussão, sempre a discussão Parabéns para os colegas, né? A Vossa Excelência para o região de Juazeiro do Norte, com marca difícil, pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Anjo, concordo. Acompanhe, excelência. Doutora Antônia Freire, concordo. Senhores conselheiros, acompanharam o relatório. Relator expediente, deixe para prosseguir. Processo 1989/2015, interessado no Pleno Rangel Nunes da Costa. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da segunda Promotoria de Justiça de Juazeiro do Norte. Julgamento definitivo de prestação de contas de gestão do Fundo Municipal de Saúde de Juazeiro do Norte, exercício financeiro de 2002. Acordo número 5473/2008 do TCI de Ceará. Aplicada multa pela ocorrência de irregularidade, pagamento da multa, atos de improbidade, prescrição crime penal, crime, prescrição, promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. Após o relatório da matéria de discussão, quem discutir é dona palavra Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Anjo, concordo. Acompanhe, excelência. Doutor Antônia Freire, concordo. Senhores conselheiros, acompanharam o relator expediente, deixe para prosseguir, doutor Francisco. Processo 4238/2015, interessado Dr. Clécio Zoe de Oliveira Costa. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo contra a Promotoria de Justiça de Marca. Julgamento em definitivo de tomada de conta da gestão do Fundo de Seguridade Social de Marco Ceará. Exercício financeiro de 2009. Acordo TCM Ceará 644/2013. Aplicação de multa pela ocorrência da irregularidade. Inscrição em dívida ativa. Ajuizamento da execução fiscal. Promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. Após o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra ao eminente relator para o voto. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Anjo, concordo. Doutor Antônia Freire, concordo. Senhores conselheiros, acompanharam o relatório. Relator expediente, deixe para prosseguir, doutor Pedro. Processo 4384/2015, interessado no doutor Aspásia Regina Teixeira Moreira. Comunicação de promoção de arquivamento e procedimento administrativo no âmbito da Promotoria de Justiça do Juizado Especial Civil Tribunal de Tapicó, Ceará. Tomada de contas especial da Prefeitura Municipal de Tapicó, exercício financeiro 2011. Acordo TCM 3798/2012. Aplicação de multa, pagamento de multa, promoção de arquivamento e exaurimento da atuação ministerial. Após o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra Vossa Excelência para o voto. Concordo. Pela homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, concordo. Doutor Miguel Anjo, concordo. Com relator. Doutor Antônia Freire, concordo. Acompanhe, excelência. Senhores conselheiros, acompanharam o relatório. Relator expediente, deixe para prosseguir, doutor Pedro. Processo 4864/2015, interessado no José Francisco de Oliveira Filho. Encaminha termo de ajustamento de conduta firmado no âmbito da segunda Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano da capital. Denúncia de edificação irregular e uso inadequado do local público. E são duas empresas. Quanto ao estabelecimento Estoque Brasil, este possui alvará de funcionamento e licença para propaganda e publicidade. Já o estabelecimento D9 Pneus, este não possui alvará de funcionamento nem licença de propaganda e publicidade, gerando notificação de auto-interdicção. Firmado TAC com o estabelecimento D9 Pneus, promoção de arquivamento com relação à empresa Estoque Brasil e requerimento de homologação do TAC firmado com a empresa D9 Pneus. É homologação do arquivamento parcial e conhecimento de homologação do TAC com retorno dos autos à origem para a fiscalização do seu efetivo cumprimento. Após o relatório para a matéria de discussão. Sem discussão, retorna a palavra Vossa Excelência para o voto. Pela homologação do arquivamento parcial e conhecimento e homologação do TAC e retorno dos autos. Doutor Francisco Marcos. Doutor Miguel Anjo. Acompanhe. Doutor Antônia Freire. Acompanhe, excelência.
Senhores conselheiros, acompanhamos o relator expediente. Deixa ele para prosseguir, doutor, no caso dele. Processo 4213/2015, interessado Dr. Breno Rangel Nunes da Costa. Comunicação e promoção de arquivamento de inquérito civil público da segunda Promotoria de Justiça do Brejo Santo. Representação pelo ato de improbidade administrativa decorrente de perseguição política contra servidor público municipal. Relocação e retenção de salário. Judicializada a causa no tocante aos direitos trabalhistas, fora proferida sentença trabalhista indeferindo o pedido de reversão da alocação da servidora, bem como de pagamento de indenização por danos morais. Contudo, condenado o município a pagar os salários requeridos e a depositar os valores referentes ao FGTS. Promoção de arquivamento asseverando a dificuldade de se extrair o dano da conduta do representado. Eis que os fatos ocorreram há mais de 5 anos. Além disso, na sentença trabalhista, prolatada bem próxima à época dos fatos, não foi reconhecida nenhuma perseguição política, muito pelo contrário. Foi asseverada a correção do procedimento adotado pelo ente público. Ademais, compulsão dos autos, nota-se existir somente meros indícios da irregularidade, não sendo suficiente para embasar uma ação de improbidade administrativa. Desta forma, não se regula qualquer indício penal ou civil ou ato de improbidade administrativa. Exaurimento da atuação ministerial. Não quer botar discussão. Sem discussão, então, claramente, ela está trabalhando. Pela homologação da primeira. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Miguel Mônio, com voto. Doutor Antônio Joelho, com voto. Senhores conselheiros, com voto. Relator expediente. Deixa ele para prosseguir, doutor Pedro. Processo 3934/2015, interessado Dr. Rodrigo Moreira do Nascimento. Comunicação de promoção e arquivamento do procedimento administrativo do da Promotoria de Justiça de Frecheirinha, Ceará. Procedimento administrativo visando fiscalizar a aplicação de verbas provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, repassadas ao município de Frecheirinha. Programa, projeto e período escolar. Relatório do NAT, TVJ, considerando que a análise resta prejudicada por ausência de documentação suficiente para evidenciar o regular cumprimento quanto aos aspectos formais do programa, para certificar o saldo real remanescente e possibilidade de uso total dos recursos. Ademais, os recursos que entram adentro dos municípios através do FNDE não integram a receita municipal, funcionando como assistência financeira suplementar a programas e projetos educacionais. Além do mais, tais prestações já são preferidas pelo órgão fiscalizador, Controladoria Geral da União, CGU, sendo rigidamente acompanhados. A Controladoria Geral da União informa que, em análise da documentação apresentada, não se vislumbrou ter sido apontados indícios de fraudes ou desvio de recursos públicos federais, ressaltando que a fiscalização dos recursos do FNDE cabe inicialmente ao Ministério da Educação. Promoção do arquivamento feito, frisando que no exercício do controle externo, o TCU também procede à fiscalização e aplicação das verbas federais. Desta forma, não apontado, nem mesmo em tese, qualquer ilegalidade de fraude ou mesmo desvio de conduta na aplicação dos recursos não caberia ao membro do partido, até pela ausência de conhecimentos contábeis, proceder a tomar regular de contas, como parece ter sido o objeto do verdadeiro procedimento, fazendo esclarecer excluir que atribuições constitucionais das correntes. Exaurimento da atuação ministerial. Não vai bater em discussão. Não havendo que discutir, torna a palavra para o voto. É uma homologação do arquivamento. Doutor Francisco Marcos, com voto. Doutor Miguel Mônio, com voto. Acompanhe, excelência. Doutora Antônio Joelho, com voto. Acompanhe, excelência. Senhores conselheiros, acompanharam o relator expediente deste, já tem processo do doutor Pedro, e eu tenho a honra de passar a presidência do gabinete do conselheiro doutor Francisco Marques, para que eu possa relatar e voltar ao curso do assunto. Muito obrigado, excelência. Com a palavra do excelência do Corregedor-Geral de Justiça para relatar e julgar seus processos. Senhor presidente, processo 37.599/4/14-7, interessado Rafaela Cabral Pachá Caraca. Comunicação com de arquivamento,
Nota de Promotoria de Justiça, tomada de conta de direção da Secretaria de Trabalho e Ação Social de Ararendá, exercício financeiro 2009, multa no valor de R$ 3.080,12. Indício de crime, multa escrita na administrativa, mas não paga, ação direta fiscalizada pelo município, prescrição, impossibilidade de responsabilização civil, remessa de cópia da delegacia de Tambaú, para instalação de inquérito policial competente e alimenta a atuação ministerial e geral. Depois de relatado os autos para a matéria de discussão. Novamente, que discutir matéria, retorna a palavra do procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim nada mais havia a ser adotado, razão pela qual o senhor coloca a comissão de arquivamento aberta em procedimento ao concurso na manifestação da ilus representante do ministerial acordo, porque restado integralmente cumprido seu dever funcional e O voto do Miguel Ângelo. Eu acompanho. O voto da doutora Sueli. Acompanhe, excelência. O voto do doutor Pedro Casimiro. O relator. Os senhores conselheiros a unanimidade concorreram ao voto do presidente relator. O seguinte estilo pode prosseguir, seu corregedor. obrigado, senhor presidente. Processo 19.702/2014-9, interessado Hugo Alves, da Conta Filho, evento, comunicação, promoção de arquivamento de piada, não promotoria de justiça, tomadas de ponto especial da Prefeitura Municipal de Jabó, exercício financeiro de 2.000 pontos irregulares, aplicação de multa no valor de R$5.320,50 e débito no valor de R$83.087,20, com nota de improbidade administrativa, força de crime, remessa de cópia dos autos da PGE, órgão competente para sua cobrança, débito, ação de versão fiscal interposta pelo município, prescrição e possibilidade e responsabilização civil, exoneração do cargo por veicular, remessa de cópia dos autos da município de Chaval, para instalação de inquérito policial e os alimentos da atuação ministerial da norma. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que querer discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim nada mais havia a ser feito no caso presente, razão pela qual coloca a promoção de arquivamento do procedimento ao concurso na manifestação do idoso comunicante, entendendo como integralmente cumprido seu dever funcional e eixo. Como voto do Miguel Ângelo. Eu acompanho. Como voto do doutor Antônio Sueli. Acompanhe, relator, excelência. Como voto do doutor Casimiro. O relator. Os senhores conselheiros à unanimidade acompanharam o voto do presidente relator. O seguinte destino pode prosseguir, seu corregedor. Senhor presidente, processo 37.462/2014, interessada Mônica Caline Marcondes de Oliveira comenta como caso de promoção de arquivamento de área, nome de promotoria de justiça, pressão de contas de gestão da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente e resultado exercício financeiro 2008, ponto no valor de R$7.448,07, indício de crime, multa escrita na administrativa, mas não paga, ação de execução fiscal realizada pelo município, prescrição e impossibilidade de responsabilização civil, exoneração em 30 e 31/03/2008, remessa de cópia dos autos da delegacia de Jailton para instalação de inquérito policial competente, exaurimento da atuação ministerial, relato. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que querer discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assinando a maravilha esta total, pela qual o senhor coloca a comissão de arquivamento aberta em procedimento ao concurso na manifestação da ilus representante do ministerial acordo, para ver restado integralmente cumprido seu dever funcional e eixo. O voto do Miguel Ângelo. Acompanho. O voto do doutor Antônio Sueli. Acompanhe, relator, excelência. Como voto do doutor Pedro Casimiro. O relator. Os senhores conselheiros à unanimidade acompanharam o voto do presidente relator. Os seguintes destinos pode prosseguir, seu corregedor. Senhor presidente, processo 47.32/2015-0, interessado Ângela Tereza Bonin Carneiro. Emenda, comunicação de promoção de arquivamento de piada, não promotoria de justiça, prestação de contas de gestão da Secretaria Executiva Regional 2 de Fortaleza, exercício financeiro de 2007, contas aprovadas, exclusão da multa inicial, 5 novidade de início de crime, 10 necessidade de adoção de qualquer providência por parte da Promotoria de Justiça Dominicana, Depois de relatados os autos, para a matéria de discussão. Novamente, que querer discutir a matéria, está na palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, esgotados por notas providências cabidas no presente caso, coloco-se a promoção de arquivamento sobre exame,
entendendo como cumpridas as atribuições da Igreja Comunicante e Exu. Como vota o doutor Guiel, acompanha, excelência. Como vota a doutora Antônia Sueli? Acompanha, excelência. Como vota o doutor Pedro Casqueiro? Com relator. Os seus considerados na unanimidade, acompanhado o voto de 20 relatores, porque de estilo pode prosseguir seu voto. Senhor presidente, processo 4699/2015, interessado Hugo Flávio Magalhães, Porto Meta. Emenda de comunicação, promoção de arquivamento de piada, não de volta de justiça, situação de vulnerabilidade de idosa com alta hospitalar, filha da idosa afirmou não ter condições de cuidar da longeva, relatórios do CREAS, INAT, abandono hospitalar, indício de ausência aos cuidados da idosa, morte da longeva pela falta de cuidado familiar, remessa a uma das promotorias de justiça criminais para a instalação do procedimento criminal, esgotadas as atribuições ministeriais ao renal. Depois de relatado os autos para a matéria de discussão. Nós que queremos discutir matéria, retorna a palavra do procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim homologa-se a produção de arquivamento sobre exame, reconhecendo que devidamente cumprir o dever funcional do promotor de justiça que atua no feito aí. Como voto do doutor Miguel Ângelo, acompanha, excelência. Como voto do doutor Antônio Sueli? Acompanha o relator, excelência. Como voto do doutor Pedro Casqueiro? Com relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanhado o voto de 20 relatores, porque de estilo pode prosseguir seu voto. Senhor presidente, processo 2303/2015, traçador interessado Hugo Flávio Magalhães, Porto Meta. Emenda, comunicação de promoção de arquivamento de piada, não promotor de justiça, verificar atos de disciplina de idosos abrigados em instituição de longa permanência, audiência conciliatória ou devidamente cumprido, contrato de prestação de serviço firmado entre os idosos abrigados em instituição Casa de Nazaré, esgotamento das atribuições ministeriais. Depois de relatado os autos para a matéria de discussão. Novamente, que discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, coloca a promoção de arquivamento sobre exame e reconhece devidamente cumprido o dever funcional do lixo comunicante que ele atua é isso. O voto do doutor Miguel Ângelo, Acompanha, excelência. como voto do doutor Antônio Sueli? Acompanha o relator, excelência. O voto do doutor Pedro Casqueiro? Com relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanhado do voto de 20 relatores, porque de estilo pode prosseguir seu voto. Senhor presidente, processo 2112/2015, interessado vida de Cássia Menezes. Emenda, comunicação de promoção de quer ser contra a justiça, idoso em situação de risco, filho usuário do entorpecente, audiência conciliatória, acordo familiar, acordo não cumprido, CAPS, inclusão no programa de saúde da família, audiência, retirada do drogadito do convívio familiar, novo relatório social do NAC, mudança do comportamento do drogadito, ausência de situação de risco de todos os tratamentos das atribuições ministeriais. Depois de relatado os autos para a matéria de discussão. Novamente, que querer discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim homologa a promoção de arquivamento sobre exame, reconhecendo devidamente cumprido o dever funcional da Igreja Comunicante que ele atua. Como voto do doutor Miguel Ângelo, acompanha, excelência. Como voto do doutor Antônio Sueli? Acompanha, excelência. Como voto do doutor Pedro Casqueiro? Com relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanhado do voto de 20 relatores, porque de estilo pode prosseguir seu voto. Senhor presidente, processo 20.079/2013, interessado no Flávio Magalhães, Porto Meta. Comunicação de promoção de arquivamento de piada, não promotor de justiça, verificar a situação de risco de idosa, abrigamento, audiência, relatório do NAT, CREAS, de PSF, abrigo irregular, ação civil pública ajuizada, indício de apropriação indébita dos proventos da idosa, requisição de abertura de inquérito policial, relatório do PSF, ação de interdição em favor da idosa, exaurimento da atuação ministerial, é o relator. Depois de relatado os autos para a matéria de discussão. Novamente, que querer discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, homologa a promoção de arquivamento sobre exame e reconhece devidamente cumprido o dever funcional do lixo comunicante que ele atua. O voto do doutor Miguel Ângelo, acompanha, excelência. O voto do doutor Antônio Sueli? Acompanha, excelência. O voto do doutor Pedro Casqueiro? Com relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanhado do voto de 20 relatores, porque esse estilo pode prosseguir seu voto. Senhor presidente, processo 4974/2015, interessado Edna Lopes Ponte da Mata.
O meio de comunicação e promoção de arquivamento criativo público, não promotor de justiça, deve ser encaminhado pelo CIAPREV, idosos em situação de risco e usuário que toca presente audiência conciliatória, acordo familiar, relatório social do NAD, mudança do comportamento drogadito, ausência de situação de risco e levantamento das atribuições ministeriais ao relato. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que queira discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim homologa a promoção de arquivamento da sua visão, a Comissão Inteligente como dever funcional da Justiça Comunicante e relator em jogo. Como vota o doutor Miguel Ângelo? Acompanhe, excelência. Como vota o doutor Antônio Sérgio? Acompanhe, excelência. Como vota o doutor Pedro Casimiro? Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanhado o voto do eminente relator, desse estilo, pode prosseguir seu corrigido. Senhor presidente, processo 46-94/2020, traçador interessado no Frota Magalhães Porto Neto, comunicação de promoção de arquivamento criar, no de promotoria de justiça, denúncia de possível violação de direitos contra idosos, conflito entre irmãs, relatório do crédito NAD, acompanhamento sistemático do crédito, internação hospitalar da idosa, audiência na presença da diretoria do hospital, falecimento da idosa decorrente de causas naturais, ausência de elementos para investigação criminal, exaurimento das atribuições ministeriais ou não. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que queira discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, homologa esta promoção de arquivamento e reconheço devidamente cumprido o dever funcional do representante ministerial que ele atuou em junto. O voto do doutor Miguel Ângelo? Acompanhe, excelência. O voto do doutor Antônio Sérgio? Acompanhe, excelência. O voto do doutor Pedro Casimiro? Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanharam o voto do eminente relator, expedientes de estilo, pode prosseguir seu corrigido. Senhor presidente, processo 47-11/2015-4, interessado José Aurélio da Silva, comunicação e promoção de arquivamento criado, não promotoria de registro, defesa da educação, recurso de matrícula de portadores de deficiência em centro educacional de referência, contato posterior, dando conta de que a matrícula havia sido realizada, objeto atingido, esgotamento das atribuições ministeriais ou não. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que queira discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Assim, senhor presidente, homologa-se a promoção de arquivamento de visão, reconhecendo devidamente cumprido o dever funcional do juiz comunitário e comum. O voto do doutor Miguel Ângelo? Acompanhe, excelência. Como voto do doutor Antônio Sérgio? Acompanhe, excelência. Como voto do doutor Pedro Casimiro? Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanharam o voto do eminente relator, expedientes de estilo, pode prosseguir seu corrigido. Senhor presidente, processo 30-042/2013, aspecto interessado Ítalo Souza Bravo. Momento, comunicação de promoção de arquivamento criado, não tem promotoria de justiça, PA, instaurado no ano de 2011, investigar o uso abusivo de água do açude, Cacimba de Cima, ofício encaminhado à CEMAS, 2 anos aguardando resposta, interessado não manifestou interesse no feito, arquivamento, não homologação, retorno dos autos para oficiar a CEMAS, teve declaração do reclamante, assunto secou no ano de 2012, desistência do feito, pelo objeto ou não. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que queira discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, assim homologa-se a promoção de arquivamento criar, reconhecendo cumprido o dever funcional de juiz comunicante e instrumento. Como voto do doutor Miguel Ângelo? Eu acompanho, excelência. Como voto do doutor Antônio Sérgio? Acompanhe, excelência. Como voto do doutor Pedro Casimiro? Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanharam o voto do eminente relator, expedientes de estilo, pode prosseguir seu corrigido. Senhor presidente, processo 48-48/2015-4, interessado Natália Saraiva Polares. Momento, comunicação de promoção de arquivamento criado, não promotoria de justiça, reclamação do presidente de coligação partidária, dando conta de irregularidade no abastecimento de água em 2012, manifestação posterior sobre a improcedência da denúncia, disputas eleitorais, denúncia inverídica, esgotamento das atuações ministeriais ou não. Depois de relatados os autos para a matéria de discussão. Novamente, que queira discutir a matéria, retorna a palavra do ministro procurador para proferir o seu voto. Senhor presidente, homologa-se a promoção de arquivamento sobre isso, reconhecendo devidamente cumprido o dever funcional da justiça comunicante e instrumento. O voto do doutor Miguel Ângelo? Acompanhe, excelência. Como voto do doutor Antônio Sérgio? Acompanhe, excelência. Como voto do doutor Pedro Casimiro? Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade, acompanharam o voto do eminente relator, expedientes de estilo, pode prosseguir seu corrigido.
Senhor presidente, processo 4869/2015-0, interessada Rita Tauro Martins Ortiz. Remete à comunicação de promoção de arquivamento de PA, não de justiça, pedido de registro de ata do regimento interno da diretoria de fundação, a ausência de irregularidade, registro do 6º ofício de nota, cartório de Belo, exaurimento da atuação ministerial. Depois de relatados os autos, tem matéria de discussão. Novamente, quem quer discutir a matéria, retorna a palavra do procurador para preferir o seu voto. Senhor presidente, assim uma nova aprovação de arquivamento da Polícia Devidamente cumprida e funcional do Estado. O voto do Dr. Miguel Ângelo. Acompanhe. O voto do Dr. José. Acompanhe-se. O voto do Dr. Pedro Casimiro. Com o relator. Os senhores conselheiros da unanimidade acompanharam o voto dos relatores, que desistiram. Pode prosseguir, seu corredor. Senhor presidente, processo 4866/2015-6, interessado José Francisco Oliveira Filho, emenda, comunicação de promoção de arquivamento criativo público, uma promotoria de justiça do meio ambiente, invasão de área verde, derrubada de árvore, queimada, retirada de seca, questão já judicializada, são vigor público competente de antecipação de tutela, território do Ministério Público, e a ação da obrigação de fazer competente na inaudita altera parte, interposta pela assessoria jurídica popular, feito título de saúde do município de Fortaleza, vida do ambiente e Depois de relatados os autos, para a matéria de discussão. Novamente, que quer discutir a matéria, retorna a palavra do procurador para conferir o seu voto. Senhor presidente, assim, o órgão de promoção de arquivamento do PA, isso é cumprido o voto do Dr. Miguel Ângelo. acompanha. Como o voto do Dr. Antônio Suerte. Acompanhe os relatores. Como o voto do Dr. Pedro Casimiro. Com o relator. Seus conselheiros da unanimidade acompanharam o voto do relator. Os pedidos de estilo para prosseguir, seu corredor. Senhor presidente, eu vou ver aqui 3 processos que estão baixando diligência. O primeiro, processo 4385/2015, interessado Pablo Oliveira Alves. Processo 4240/2015, interessado Daniel Alves de Oliveira. E processo 4236/2015, interessado Lucas Felipe de Azevedo Pinto. Os membros do Conselho tomam conhecimento do processo de baixa diligência. Os pedidos de estilo para prosseguir, seu corredor. Senhor presidente, muito obrigado pela paciência, não terminei os processos. Portanto, com muita honra, devolvo a palavra a Vossa Excelência para que presida a sessão. Obrigado, doutor Francisco Marques. Senhor presidente, eu tenho mais 2 processos aqui que vieram da minha assessoria. Pois não. Eu gostaria, se Vossa Excelência permitisse, Vamos. vou usar a votação. Pois não. É o processo 5036/2015-5, interessada a colega Elda Barreto Tavares, comunicação de arquivamento PA da Promotoria de Justiça de Chororó, denúncia de possíveis irregularidades no concurso público municipal para provimento de cargos em várias áreas, diligências realizadas pelo parqueiro, inexistência de provas de existência configurada de autoridade administrativa. Relatório. Após o relatório da matéria de discussão, não havendo quem queira discutir, retorna a palavra à minha relator para o voto. Voto pela homologação do arquivamento e faça com que o devido cumprimento funcional. Doutor Francisco Marques, como voto. Doutor Antônio Sueli, como voto. Acompanhe o relator, excelência. Doutor Pedro Casimiro, como voto. Com o relator. Senhores conselheiros, acompanharam o voto da minha relator, expediente de estilo, para conseguir, doutor Miguel. Processo 5021/2015-7, a interessada é a doutora Clarice Macedo Ferraz e Fernanda Andrade Mendonça. É uma comunicação de arquivamento de PA, no âmbito da primeira Promotoria de Justiça da Cascavel, notícia de abuso sexual contra adolescente cometido pelo sagrado. Verificou-se que a adolescente já atingiu a idade e mudou-se para a comarca de Itaitinga. O caso foi encaminhado para o Conselho Tutelar Municipal de Itaitinga, pelo objeto da reclamação e ausência de irregularidades. Só explicar aqui que as colegas elas são bastante zelosas e às vezes a emenda nós não conseguimos sintetizar exatamente o que aconteceu. Quando veio a denúncia, a moça era adolescente, instalou esse procedimento, ela mudou-se para Itaitinga, encaminhou-se o procedimento para Itaitinga, para ser dado continuidade lá. E
Durante esse período, verificou-se que ela completou uma idade. Então, o procedimento instalado em face disto, na Promotoria de Justiça da Comarca de Cascavel, foi que perdeu o objeto. Isso que os colegas participaram. Então, já não está para até discussão. Sem discussão, retorno para a vertente, ela está para o voto do que eu Voto pela homologação do arquivamento e faço cumprimento do dever funcional. Doutor Francisco Marques, concorda. Acompanho o voto do legislador. Doutor Antônio Ochoa, concorda. Acompanhe, excelência. Doutor Pedro Casimiro, concorda. Honrado. Senhores conselheiros, concorda o voto da relator, expediente de estilo. Não tem esse processo para julgamento, vamos às comunicações. Eu termino a comunicação fazer. Só desejar felicidade ao procurador pela passagem do seu aniversário. Doutor Marcos Gonçalves. Se trata também de uma comunicação, mas eu queria deixar aqui registrado a indignação, a fim de que os colegas tomem conhecimento. Todos sabem que durante um certo período funcionei como assessor do CRIM. Fui eu, de iniciativa própria, que verifiquei que os processos que aportavam aqui na Procuradoria, sem nenhuma exceção, todos eles iam sem data. E eu, que estava no CRIM, fui ao tribunal, de vontade própria, sou procurador, mantive contato com a assessão de processo, com o doutor Inimar, e ficou acertado que a partir daquela data esse procedimento não mais aconteceria, e que isso vinha acontecendo em face, segundo a informação que nós obtivemos lá, de um acordo que havia sido celebrado entre a Procuradora-Geral e o Tribunal. Bom, eu disse que isso aí era muito arriscado porque nós estávamos chegando aqui sem data. O procurador levava sem data, quando dava o parecer, botava data. Se amanhã o advogado chegasse aqui na portaria de certidão, ele ia verificar que o Estado já estava aqui. Até porque nós tínhamos essa peixe de sermos o baú, que estávamos todos. E assim foi feito. Passamos a fiscalizar e os processos vieram para a gente. Nós também verificávamos que quase 100% dos processos que apontavam no CRIM, eles estavam absolutamente com os prazos vencidos. Foi então que fizemos um relatório, levamos ao conhecimento do Procurador-Geral este problema, e em face da quantidade de processos que existiam, não comigo, mas com a doutora coordenadora, nós então pedimos uma certidão no setor. A doutora então disse que não desse certidão, deveríamos procurar a ela. Eu não quis fazer isso, porque não me cabe procurar, até porque nós somos procuradores e, infelizmente. Foi então que fui eleito para o Conselho Superior e comuniquei ao doutor Ricardo Machado de que não haveria como compatibilizar esses exercícios de casos com o texto do gabinete e mais dos conselheiros, até porque a nossa lei não deve ser. E o doutor Ricardo, doutor Márcio, mas o senhor ainda tem alguns processos, o senhor tem 43 processos. Mas daria para o senhor despachar esses processos antes do sair, para deixar em dia? Eu digo, olha, não tem o menor problema, eu chamei a minha assessoria e vou despachar os processos. Mas volto a repetir, todos os processos estão com os prazos vencidos. Não há nenhum recurso a interpor. Não, tudo bem. Eu comecei a despachar os processos, mas 2 dias depois a minha assessoria me comunicava que o doutor Ricardo havia publicado uma portaria fazendo a minha exoneração do crime. Então eu não tinha mais nem competência. E aí relacionei os processos, ressaltando que os prazos estavam todos vencidos e devolvi os processos. Certa feita, então, foi proposto na reunião do colégio, me parece pelo procurador Dr. Condés, que fosse realizada uma inspeção do crime para se verificar isso. No dia eu fiz uso da palavra, expliquei exatamente isso, de que não caberia a nós, que éramos apenas assessores, nenhuma responsabilidade em face do que foi relatado, e colocava à disposição, juntei toda a documentação mostrando isso tudo. E prosseguiu. Houve então um pedido de vistas, me parece, no órgão oficial de uma colega, a doutora Neves, para que apreciasse essa matéria, e entrei em contato com a doutora Neves, que eu ia entrar de férias, ela disse, não, doutor Márcio, com relação ao senhor nada e tal, mas eu nem me lembro do voto que eu proferi. Eu disse, não, eu não queria nem saber o voto, não, doutor, porque eu acho isso muito aético, perguntar o voto a Vossa Excelência. Eu vou viajar na quinta-feira, reunião na quarta, aliás, reunião na quinta, eu viajo na quinta. Eu queria saber se há necessidade da minha presença, porque os outros colegiados haviam me chamado. Eu disse,
Não há necessidade de condicionar. Então eu viajei. Para surpresa minha, houve realmente a reunião do oficial e o voto da doutora entra no sentido que fosse realizada uma sindicância. E eu respondi isso a uma sindicância. O colega Jarônimo respondeu isso a uma sindicância e a doutora Elidiana respondeu isso a uma sindicância. Olha, eu acho o seguinte, por mais democrático que você possa entender, que o colega vai ter a oportunidade de uma sindicância de dar a sua versão, os fatos já tinham sido sabidamente esclarecidos por mim, quando fiz uso da palavra do órgão especial e do colégio. Então, me levar a responder uma sindicância em função de algo que eu não tenho a menor responsabilidade, que era devidamente saber. Eu dei as explicações para a corregedoria mandou arquivar, da mesma maneira. Então, só essa indignação eu acho que é muita responsabilidade você suscitar uma investigação, uma sindicância, o que quer que seja, porque se por um lado é importante que oficialmente você vai ter que dar a sua palavra, mas eu quero entender assim, eu me sinto absolutamente constrangido tendo o meu serviço sendo colocado em xeque depois de condições. Era apenas um desabafo, por exemplo, mais conhecimento. É por isso, doutor. O processo foi arquivado. Inclusive, o relatório da doutora Suzane foi muito positivo. Eu me encontrei. O órgão não tinha condição, o apoio de processo de função disso. Então, eu acho muita responsabilidade. Mas, graças a Deus, o órgão voltou, à exceção dos votos, me parece, da doutora Sheila, que acompanhou o voto da doutora Neves, não vou entrar no mérito. Os demais votaram pelo arquivamento e exceção. É por isso, doutor Márcio, que antes de instalar qualquer sindicância na corregedoria, eu mando notificar o colega para que ele venha logo com uma defesa. Convencido das argumentações do colega, eu mando arquivar de plano. Quero ressaltar convencido. Sou testemunha disso e ressaltar o comedimento de você. Obrigado. Doutor Miguel Moura Santos. Doutor Antônio Sué. Doutor Pedro Casimiro. Doutora Sandra. Eu quero agradecer também e louvar o trabalho da doutora Flávia, que substituiu a doutora Sandra. Substituiu toda a galhardia e com competência também a eminente e eterna secretária, a doutora Sandra. Eu quero me acostar a manifestação de Vossa Excelência. Obrigado. Então, fim dos trabalhos, detalhe encerrado a presente sessão, agradeço a presença de Vossa Excelência. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia.